Imagine uma festa tão rica que até o açúcar parecia ter vindo de outro mundo. Mesas alongadas com toalhas branquinhas, castiçais com velas altas, porcelana encimada por colheres de prata. Risos contidos, conversas em voz baixa sobre política local e casamentos vantajosos. Ao fundo, uma capela improvisada. Crianças correndo sobre as saias das senhoras, o aroma de canela e cravo, misturado ao perfume denso da pomada das damas. Essa cena, brilho, fartura, ordem, era o rosto público da fazenda Boa Esperança, no dia do batizado do herdeiro. Era também, em sua sombra, a vida cotidiana que sustentava aquele luxo. A senzala, o terreiro, as fogueiras da cozinha, os grilhões invisíveis do poder. Mas nem tudo naquela casa era brilho. Por trás das portas da cozinha, entre panelas e tachos, vivia a Vitória. Cozinheira da Casa Grande, ela tinha 30 anos e mãos calejadas pela labuta e pela violência. Quando a festa começou, ela carregava consigo uma história que parecia grudada ao corpo. Memórias de chibatadas, a imagem da mãe, Luanda, caída após uma surra que deixou marcas para sempre. O vulto de filhos arrancados para serem vendidos e o silêncio forçado diante das humilhações cometidas por homens que viam nela apenas propriedade. Em um dia destinado a celebrar a linhagem do coronel, Vitória segurava nas mãos a sobremesa que selaria aquele ritual. O manjar branco, servido às mesas principais, oferecido como símbolo de respeito e status. Se esta história lhe interessa, inscreva-se e ative o sininho. A Casa Grande dos Alves Branco era mais do que uma casa, era um território de poder. Construída sobre saberes e riquezas extraídas de trabalho alheio, sua sala de visitas exibia quadros, colchas bordadas, copos de cristal de procedência europeia. O coronel Domingos Alves Branco, figura central dessa narrativa, era senhor respeitado na região, dono de terras, de gado, de relações que se estendiam até as autoridades da vila. Quando sua família enfatizava uma ocasião como o batizado do filho, um cortejo de parentes e vizinhos da elite comparecia. Era também uma demonstração de prestígio. Nas proximidades da Casa Grande, a senzala se estendia em fileiras de barracões, onde homens, mulheres e crianças viviam e dormiam amontoados. Ali, as regras eram outras. O tempo era medido pela ordem da casa. O alimento vinha segundo a generosidade do senhor. E as violências, chibatadas, estupros, separação de famílias, aconteciam sob o manto de impunidade que a sociedade então permitia. O feitor Antônio, responsável pela disciplina diária, tinha nas mãos o poder de punir e de decidir. A presença do padre, do juiz local e dos capatazes garantia que a Casa Grande funcionasse como organismo fechado, pouco questionado no mundo externo. Vitória cresceu dentro dessa máquina. Filha de Luanda, aprendeu cedo a lidar com fogo, a limpar panelas e a reconhecer o ponto do feijão pelo cheiro. Aprendeu também que a insubmissão tinha preço. Testemunhos orais posteriores descrevem a mãe sendo açoitada até a morte por ter se recusado a obedecer uma ordem do feitor. Relatos são, em parte, inconclusivos. Registros escritos sobre esses episódios costumam ser escassos ou enviesados, e por isso algumas passagens aqui são reconstruções com base na memória oral preservada nas narrativas da região. Mesmo assim, a imagem de Luanda marcada pelo sofrimento circulava entre os que sobreviveram à senzala como advertência. A vida de Vitória foi marcada por perdas consecutivas. Um dos seus filhos, João, morreu soterrado, segundo lembranças, numa tentativa de fuga ou numa tragédia relacionada ao trabalho. Outra filha, Teresa, foi vendida sem que Vitória tivesse chance de despedida.
Houve ainda episódios de violência sexual praticados por pessoas com poder sobre o corpo das escravizadas. Essas feridas não foram cicatrizadas por consolo algum. Ao contrário, acentuaram a sensação de que a lei e a moral locais protegiam apenas um tipo de vida. Era uma existência em que o corpo das mulheres negras era constantemente vulnerado e ao mesmo tempo invisível para o sistema jurídico e social dominante. Na cozinha da Boa Esperança, Vitória acumulou saberes e rituais. Era responsável por receitas e preparos reservados à mesa dos senhores. Bilhas, doces requintados, caldos que só quem tinha olhos treinados pelo ofício reconhecia como no ponto certo. O manjar branco, sobremesa de delicadeza e doçura, era uma dessas iguarias que simbolizavam a autoridade do coronel. Servido à mesa principal, mostrava o cuidado e o esmero de quem mantinha a casa. Para as cozinheiras, preparar um prato dessas proporções significava tanto habilidade quanto a exposição a ingredientes e oportunidades de acesso a materiais que nas mãos da elite transpareciam como coisas triviais. O arsênico, naquela época, era relativamente comum como raticida e produto para manter silos e despensas. Não era responsabilidade apenas das mãos da Casa Grande. Frequentemente, recipientes e depósitos comuns guardavam substâncias usadas para proteger mantimentos. Como muitos aspectos do dia a dia nas fazendas estão apenas parcialmente documentados nos arquivos oficiais, é preciso enfatizar que a forma exata como Vitória obteve o pó que usaria é para parte da reconstrução, baseada em relatos orais e em hipóteses plausíveis. Alguns relatos indicam que havia um depósito trancado para raticidas e medicamentos. Outras vozes lembram de recipientes deixados à vista. Registros são ambíguos quanto aos detalhes, mas convergem sobre a disponibilidade desse tipo de substância em fazendas do período. A preparação que antecedeu o batizado foi, portanto, também um trabalho íntimo. À noite, quando o torpor da Casa Grande abria possibilidades, a vigilância mais relaxa, o calor das cozinhas ainda latente, Vitória movia-se com cuidado. Em cantos escuros, entre panelas, teria moído um pó e guardado pequenas porções em saquinhos. Não descrevemos aqui um manual, longe disso. O objetivo é narrar o gesto em sua dimensão simbólica, um ato de contrabando, que transformaria o ritual de celebração em cena de morte. No dia da festa, as mesas foram arrumadas com capricho. O manjar branco foi finalmente distribuído em tigelas delicadas àqueles que sentavam à mesa principal. Supõe-se que Vitória, como cozinheira responsável, colocou as porções envenenadas entre as porções que atenderiam aos negócios da família. Essas suposições baseiam-se em relatos recolhidos depois do drama, em depoimentos e em memórias orais. Alguns documentos oficiais da época que chegaram até nós apresentam lacunas e, portanto, certos detalhes permanecem incertos. A distribuição começou com aparente normalidade. Convidados levantaram as colheres, trouxeram o doce à boca. Os primeiros sinais não foram de imediato compreendidos. Um desconforto súbito aqui, um engasgo ali. Alguém levantou-se, sentindo náusea. Primeiro eram sussurros. O que houve? Depois, pequenas confusões. Um copo tombado, uma cadeira arrastada. Em menos de 10 minutos, o tom da celebração mudou. Descrições de testemunhas falam de rostos que empalideceram, de suor que escorria pelo rosto dos comensais, de espasmos e vômitos que pareciam violentos demais para uma indisposição simples. Crianças choravam, a mãe da casa errou passos e sentou-se, incapaz de continuar. Vitória observava, não de forma teatral, mas com a gravidade de quem sabia que aquele momento era o ponto final de uma vida inteira de ausência de justiça. A cena que se sucedeu ali é, nas fontes, descrita com imagens fortes. Porcelana quebrando no chão, talheres caindo como se o mundo tivesse subitamente perdido seu ritmo. Homens e mulheres que se estendiam no chão, as roupas manchadas de comida. Entre os mortos estavam o coronel, a dona Josefa, o padre Inácio e crianças que, segundo os relatos, não sobreviveram ao ataque do veneno. Ao final, contabilizaram-se 42 pessoas que perderam a vida naquele dia, número frequentemente citado nas memórias e nos documentos que chegaram até nós. Em alguns registros, o total pode variar. Por isso, quando afirmamos 42, lembramos que essa cifra aparece com consistência nas tradições orais e em parte da documentação, mas que as fontes podem divergir em detalhes. Os sintomas que acompanharam as mortes foram descritos com pavor: convulsões,
vômitos profusos, coloração anormal da pele em alguns relatos, imagens que, vistas com os olhos contemporâneos, evocam intoxicação aguda. Métodos médicos do período, sangrias, administração de vômitos, foram tentados de modo desesperado, mas ineficazes diante da progressão rápida dos casos. É necessário destacar que a medicina de então não dispunha das respostas que temos hoje. Os saberes eram limitados, e muitos tratamentos se baseavam em práticas que, embora comuns, pouco ajudaram diante do que aconteceu naquela fazenda. O pânico se espalhou. A casa grande, que há pouco respirava pompa, transformou-se em cena de horror. Pessoas corriam pelos corredores, empregados buscavam água, e o feitor Antônio, acostumado a controlar cada aspecto da vida na fazenda, encontrava-se impotente diante de uma calamidade que escapava a toda a hierarquia. A presença de um padre entre as vítimas acrescentou ao episódio a sensação de que até o sagrado havia sido atingido. Entre a confusão, surgiram interpretações variadas. Alguns falaram em castigo divino, outros, atônitos, apenas queriam entender como tantas vidas haviam se escoado em tão pouco tempo. A investigação que se seguiu teve características próprias do período. Em uma sociedade em que a palavra dos senhores e das autoridades frequentemente valia mais do que a dos escravizados, a apuração dos fatos foi influenciada por interesses e pressões. Foi Rosa, uma mucama que trabalhava na Casa Grande, quem, segundo diversos depoimentos recolhidos posteriormente, acabou indicando uma trilha que levou aos bastidores da cozinha. Rosa apareceu como denunciante, papel complexo, já que revelar um crime desse porte por parte de uma escravizada significava arriscar a própria vida. As motivações de Rosa para falar permanecem objeto de debate entre historiadores. Algumas versões sugerem que ela queria proteger alguém, outras afirmam que agiu pressionada, e existem ainda hipóteses de mal-entendidos. Os registros não oferecem uma única narrativa incontestável, e, portanto, cabe reconhecer que parte dessa etapa é reconstruída a partir de fontes fragmentadas. A prisão de Vitória ocorreu sem as garantias de defesa que hoje consideramos elementares. Em julgamentos daquela época, especialmente quando a acusada era uma pessoa escravizada, a presunção de culpa era forte. A palavra da parte escravizada tinha pouco peso diante da autoridade do senhor e do aparato judiciário. No Tribunal da Vila, em alguns relatos referida como Vila Rica, outros documentos não especificam com clareza a sede do julgamento, as perguntas foram rápidas, e a possibilidade de uma defesa plena praticamente inexistente. Registros indicam que interrogatórios envolveram violência física e psicológica, com o objetivo de obter confissões. Cabe aqui repetir, algumas dessas cenas são descritas em relatos posteriores e em narrativas orais. Os detalhes processuais oficiais são, em parte, escassos. Diante das autoridades, Vitória teria feito uma confissão curta, mas carregada de significado. As palavras atribuídas a ela, reproduzidas em versões posteriores do episódio, soam como uma sentença que atravessa gerações. Fui eu, 42 deles, por 2 filhos meus e por uma vida inteira de corrente. Essa frase, cuja reconstrução talvez incorpore elementos do imaginário coletivo tanto quanto do registro histórico, revela o ponto de choque entre experiência pessoal e consequência pública. A confessante não buscava apenas admitir o ato, ela oferecia, na concisão de uma fala, a explicação que a sociedade havia se recusado a ouvir de outra forma. É importante reiterar que as transcrições exatas dessas palavras variam conforme a fonte. O que se sustenta, contudo, é a existência de uma declaração que reconheceu o envolvimento. O julgamento terminou com a condenação de Vitória à pena máxima então aplicável, a furto. A execução foi pública, como muitas penalidades do período, pensada para reafirmar a ordem social e funcionar como exemplo. Em dias de mercado e de movimento, a população local se reunia para assistir. Para alguns era um espetáculo de justiça, para outros um ritual de intimidação. A figura de Vitória na forca tornou-se desde então um ponto de tensão moral. Havia entre o povo e entre os que na senzala contavam a história interpretações que iam do horror à admiração contida, sempre misturadas com tristeza.
As repercussões do envenenamento não se limitaram àquele dia. Em semanas e meses seguintes, relatos de pânico circularam por várias fazendas vizinhas. Donos passaram a desconfiar de suas cozinheiras, práticas de segurança mudaram, recipientes foram trancados, pessoas deslocadas, manuais de vigilância reforçados. Algumas senhoras, temendo riscos, substituíram escravas cozinheiras por mulheres contratadas de fora, uma tentativa de reduzir a convivência íntima que permitia laços e, eventualmente, segredos. Ao mesmo tempo, entre os escravizados, a memória do episódio alimentou histórias e canções. O manjar branco deixou de ser apenas um doce. Em algumas falas, passou a carregar o sussurro de medo. Nas senzalas, a história de Vitória circulou como memória coletiva, às vezes em forma de lenda, outras vezes como lembrança amarga, que servia de aviso. É imprescindível, contudo, manter a complexidade moral do episódio. A vingança de Vitória não pode ser transformada em apologia da violência nem em justificativa simplista. Ela foi fruto de uma cadeia de violências institucionais e pessoais que tornaram a vida insuportável para muitos escravizados. Ao mesmo tempo, o resultado foi a morte de dezenas de pessoas, muitas delas indefesas ou crianças. A tensão entre compreender e condenar atravessa todo o relato. Historicamente, o sistema escravista era estruturado de modo a negar formas de reparação às vítimas das inúmeras violências que promovia. A ausência de vias legítimas de justiça para os oprimidos criou em distintas ocasiões situações de sublevação e atos de violência que, mesmo quando compreensíveis em sua origem, causaram dano irreparável. Essa ambivalência moral é uma das marcas mais dolorosas da história. Lembrar exige não simplificar. Há também o lado prático das consequências. Relatos posteriores apontam para um período em que casas rurais passaram a prever seguranças adicionais em seus depósitos e a controlar de forma mais rígida o acesso a substâncias potencialmente perigosas. Mas há limites para essa sensação de segurança. A solução policial e de vigilância não resolvia a raiz do conflito, que era a existência de um regime social baseado na despossessão e na violência diária. Para os escravizados, o trauma acrescentou-se a uma lista já longa de agruras. Para os senhores, criou uma ferida na imagem de invulnerabilidade. A memória de Vitória permaneceu viva não apenas como registro de crime, mas como narrativa de resistência, retorcida pela falta de instrumentos legais de reparação. Entre as pessoas que viviam nas proximidades e entre os descendentes dos que foram escravizados, a história teve continuidades. Canções e relatos orais transmitem versões em que Vitória é ao mesmo tempo vilã e vítima, em que os mortos são lembrados com pesar, em que o sentimento dominante é a dor pela perda e pela condição que a originou. Nas décadas seguintes, a história foi reduzida por cronistas e juízes a um erro moral isolado, ou transformada em caso de periculosidade que justificava repressões mais duras, dependendo do interesse de quem escrevia. Ao se aproximar da figura de Vitória, é preciso evitar duas tentações perigosas: celebrá-la como heroína sem crítica ou demonizá-la de forma a apagar o contexto que gerou seus atos. Humanizá-la significa reconhecer que, sob o corpo da cozinheira, havia uma multiplicidade de experiências: medo, rancor, amor pelos filhos perdidos, revolta pela impunidade cotidiana. Mas essas experiências não eliminam a responsabilidade pelos atos que ceifaram tantas vidas. A função da história, talvez, esteja em forçar o espectador a confrontar essa contradição e a perguntar por que certas portas da justiça se mantêm trancadas para uns e sempre abertas para outros. O processo punitivo que culminou na execução foi pensado para reafirmar a ordem social. No entanto, a imensa repercussão do episódio mostrou que a violência de um lado provocava rupturas que o aparato jurídico e simbólico não conseguia conter. Em muitos relatos orais, a lembrança do dia do batizado se confunde com a lembrança do medo que veio depois. Medo de que algo semelhante acontecesse, medo de que a intimidade entre cozinheira e mesa principal pudesse ser terreno de risco. A confiança mútua, já frágil por definição nas relações escravocratas, foi abalada por anos. Culturalmente, a história de Vitória se incorporou ao imaginário local como uma parábola sobre limites de violência e justiça.
Escritos posteriores, canções e narrativas da região usaram o episódio para discutir poder, impunidade e memória. Alguns historiadores que se debruçaram sobre o caso ressaltam a importância de olhar para além do sensacionalismo e buscar entender as estruturas que tornam possíveis ações extremas. Outros chamam a atenção para a necessidade de ouvir as vozes das vítimas e dos descendentes, não apenas a voz oficial dos processos, a fim de reconstruir um panorama mais completo. Em termos simbólicos, o episódio oferece uma imagem contundente. O veneno estava na colher e na história. A colher, instrumento cotidiano, transformou-se em metáfora do que a cozinha representa num sistema de dominação, um lugar de cuidado e, simultaneamente, de controle. A história que se segue, portanto, não é apenas sobre um crime, é sobre como sociedades decidem quem merece viver, quem tem voz e quem permanece silenciado. Quando a voz é sistematicamente negada, às vezes a ação mais trágica é a única forma que resta a alguns para que a dor seja notada. Depois da execução, a lembrança de Vitória continuou a circular. Em rodas de conversa, nas noites de lua, as antigas geradoras de memórias contavam o episódio não com prazer, mas com a intensidade que a dor imprime. Para alguns, o nome dela virou aviso, para outros, símbolo de uma resistência que não encontrou meios legais. As menções ao caso em documentos posteriores mostram como a sociedade buscou domesticar o sentido do ocorrido, ora como crime isolado, ora como prova da perigosidade dos escravizados, ora como triste consequência inevitável do sistema. Ao concluir, é preciso voltar à pergunta que atravessa toda essa narrativa: por que certos episódios da história são enterrados, minimizados ou transformados em lenda? Parte da resposta reside na dinâmica de poder que regula o que é vergonha e o que é glória numa comunidade. A memória oficial tende a preservar aquilo que legitima uma ordem. Aquilo que a contradiz é relegado às margens, a lembrança oral, as canções da senzala. A história de Vitória nos desafia a escavar essas margens e a ouvir as vozes que nelas insistem. Não oferecemos aqui juízos simplistas. Apresentamos uma história que conjuga dor, violência, perda e consequências sociais. A vingança de Vitória foi ato extremo. Sua origem está entranhada em um contexto de violência estrutural que nega reparação e humanidade a muitos. Que o relato sirva então como convite à reflexão. Quem tem direito de se vingar quando a justiça é omissa? Como recordar as vítimas sem apagar os contextos que permitiram a tragédia? Que lugares da memória oficial precisam ser revisitados para que histórias como essa sejam compreendidas em sua complexidade? Comente apenas uma palavra: 42. Você acha que Vitória fez justiça? Vou ler e responder. Por fim, uma nota curta sobre memória. Muitas das informações sobre este episódio chegam até nós pela tradição oral, vozes de quem viveu e sobreviveu ao sistema escravista. Algumas partes do quadro são seguras em documentos, outras permanecem sombreadas por incertezas. Há, no entanto, um traço que se mantém claro nas lembranças. A história de Vitória não foi apagada por completo. Ela sobreviveu nas senzalas, nas conversas noturnas, nas canções que retornam como ecos do passado. Lembrar é um dever que atravessa gerações.